Olá, meus amigos e amigas do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma aulinha com vocês, um pouco diferente do costume. Vou fazer uma aula sobre correção de atividades, tá? Geralmente eu faço a correção, né, de atividades aí do livro durante as nossas lives, né? Mas essa, como ficou muitos exercícios, nós precisamos adiantar um pouco o conteúdo, porque daqui a pouco vamos começar a trabalhar já com o nosso livro 3. Tá quase acabando, hein? Já estamos aí, já no final de agosto, daqui a pouco setembro, o mês mais bonito do ano, que é quando é meu aniversário. Quero saber se vocês vão comprar presentes para mim. Só vou querer presente chique, viu? E aí depois eu vou passar o endereço, se caso as aulas não tiverem voltado, para vocês mandarem os presentes aqui para mim, tá bom? Se não quiser comprar, pode mandar dinheiro para minha conta também, não tem problema não. Tô brincando, tá, pessoal? Então, eu vou fazer a correção de alguns exercícios aqui para vocês, tá? Espero que vocês consigam acompanhar. Se não tiver entendido a explicação aqui, anota tudo, que eu converso com vocês durante a nossa live. Ou então, você pode mandar na parte dos comentários. Eu não tenho conseguido responder os comentários, não sei porque, eu digito, né, para responder, aí quando eu mando enviar a resposta, fica só lendo, né, e não envia. Mas aí, se mesmo assim você quiser mandar por aqui, né, os comentários, eu anoto tudo, pode ficar despreocupado, e durante a live eu converso com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a correção aqui. Tá um pouquinho diferente, né, do livro de vocês, como que vai aparecer a imagem aqui, já que eu tive que tirar foto e recortar do livro, né, para vocês, para mostrar aqui para vocês. Mas vamos lá. Primeiro exercício aqui, esse aqui é da página 39. Lembrando que nós estamos trabalhando aí no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 8, Rumo a Terras Distantes, tá bom? Que é falando sobre as grandes navegações, da chegada aqui dos portugueses no Brasil, né? Então vamos lá. Então na página 39, o exercício 1 fala o seguinte: cite 2 objetivos das grandes navegações. Então, pessoal, nas nossas aulas, né, eu trabalhei com vocês que as grandes navegações, né, tinham como objetivos encontrar novas riquezas, buscar novas rotas para as Índias, comercializar com diferentes regiões do mundo, conquistar territórios. Isso tudo faziam parte das grandes navegações. Então eu posso citar aqui, ó, encontrar novas riquezas, Eu posso citar também novas rotas, né? Buscar novas rotas para as Índias. Para as Índias. Poderia ser também fazer o comércio com diferentes locais do planeta, né? Então, comercializar. Letra está um pouquinho feia aqui, hein? Comercializar com diferentes regiões do planeta. Regiões do mundo. Conquistar novos territórios, né? Um exemplo também. Aí já dei 4 objetivos, eles pedindo só 2. Conquistar novos territórios. Foi o que eles fizeram, né? No Brasil aqui, por exemplo. E você achou algum outro objetivo diferente do que nós falamos? Depois você me conta. Vamos ver a 2. Vou passar.
Olha aí, a 2 deu, observe a charge e em seguida responda aos itens. Então ele deu uma charge aqui de alguém empurrando um marinheiro em direção ao mar. E na imaginação dele aqui, monstros, essas coisas aqui. Vamos ver o que vai perguntar então. Olha só, a qual período histórico a charge refere-se? Então, pessoal, lembrando que este capítulo aqui, nós estamos referindo a um período da história chamado das Grandes Navegações. Então, o período histórico está falando ali do medo que se tinha, né, de entrar no mar, né, essa questão que se tinha, esse terror, esse temor que tinha, né, de enfrentar o oceano. É um período referente, né? Isso era característico do período conhecido como Grandes Navegações. Então aqui, ó, nós vamos colocar as Grandes Navegações. Lembrando que nós estamos ainda na página 39, né? Navegações. Vamos ver a B. Explique por qual motivo um dos personagens está aflito, né? Lembrando aqui, olha lá, ele está morrendo de medo, né? Eu também nessa época, eu teria medo. Não sei vocês, né? Eu vi alguns comentários aí de algumas pessoas falando que não iam ter medo. Na época ia ter sim, tá? Então vamos lá, por qual motivo será que aquele personagem ele está com medo, ele está aflito aí, né? Então, pessoal, a aflição desse personagem, né, a aflição dele é em relação ao medo do desconhecido, tá? Nessa época das grandes navegações, ainda o oceano era muito desconhecido e as pessoas tinham medo, tá? Se sabia pouco dos mares, pouco dos oceanos que eram inexplorados ainda, tá? Muitas pessoas acreditavam aí que nos oceanos e nos mares existiam o quê? Monstros marinhos. Então, a aflição do personagem aqui, ó. Aflição, né, ao medo do desconhecido. Ok? Lembre-se que nesse período das grandes navegações, sabia-se pouco ainda dos mares e sabia-se pouco, né, dos oceanos. Eles eram muito inexplorados ainda, tá? E as pessoas acreditavam que ali, ó, existiam monstros marinhos, tá? Então, uma aflição ao desconhecido, ok? Então, vamos ver a C agora. Além do motivo apresentado na charge, quais outros motivos levavam os navegadores a ter medo de cruzar os oceanos? Lembre-se que nesta época das grandes navegações, né, a maioria das pessoas pensavam que a Terra era plana. Então, muitos navegadores eles temiam que as suas embarcações chegassem no limite, né, da Terra e elas caíssem num abismo que não teria fim, tá? Ou seja, e também nós tínhamos aí nessa época poucos recursos tecnológicos, né? Então as embarcações não eram muito seguras, não. Para entrar naquele negócio tinha que ter coragem, viu? Então olha só, os motivos, né, que levavam os navegadores a terem medo do mar, a gente pode dizer aí, né, que eles pensavam, né, por pensarem que a Terra era plana, pensavam que a Terra era plana. E pelo fato da Terra ser plana, né, muitos navegadores o que? Temiam. Eles temiam cair em um abismo. Temiam cair em um abismo. Já pensou? Opa, faltou um M aqui em um. Abismo sem fim. Sem contar também, né, um outro motivo que eu posso dizer aqui, que os recursos eram poucos recursos tecnológicos, né? Poucos recursos tecnológicos
esses poucos recursos tecnológicos, as embarcações eram que inseguras. Eu acho que eu não entrava num negócio desse não, viu? Se fosse na época. Não eram, vocês teriam coragem? Tão seguras. Escrever com esse negócio que é muito difícil nessa mesa digitalizadora. Beleza? Então essa é a correção da página 39. Agora vamos para a página 40. Olha aí, essa é na página 40. Durante as grandes navegações, muitos países europeus desejavam chegar às Índias para ter acesso às especiarias. Lembra o que nós discutimos, né? O que são especiarias e por que eram tão valorizadas? Pessoal, especiarias são temperos utilizados na culinária e também são conhecidos aí, eram especiarias como medicamentos, tá? Como na época não eram encontrados facilmente esses temperos, esses medicamentos, eles eram raros, era algo muito caro, né? As pessoas que buscavam fazer o comércio, né? Buscavam que o comércio fosse o que? Muito lucrativo, tá bom? Então é por isso que elas eram tão valorizadas, era uma coisa raro, era caro, e aí acabava fazendo o comércio uma coisa extremamente lucrativa. Então, o que são o que são as especiarias? Temperos e medicamentos, né? Muitos poderiam ser usados como medicamentos. Ok? Vamos lá então para a questão 4 agora. Olha só, qual foi o primeiro país europeu a navegar pelo Oceano Atlântico com o objetivo de chegar às Índias? Então, pessoal, é um país muito conhecido por nós aqui, né? Porque, como eu falei com vocês na aula, qual o Brasil que foi o primeiro, qual o país que foi o primeiro europeu a navegar pelo Oceano Atlântico? Portugal. Legal? Inclusive, ele descobriu o Brasil. Vamos ver aqui uns equipamentos aqui, ó. Olha que legal. Faça a correspondência entre as colunas a seguir. Então nós temos alguns equipamentos, tá, aí de navegação. Vamos ver se o texto do lado está se referindo a ele. Vamos ver o primeiro texto aqui, ó. Instrumento utilizado para orientação em viagens, possui os pontos cardeais e colaterais. Este instrumento que nós utilizamos para orientação em viagens, que tem os pontos cardeais e colaterais, ou seja, norte, sul, leste, oeste, é a bússola. E a bússola, pelas imagens aqui ao lado, ó, é o número 1. Então aqui você vai colocar o número 1. Legal? Vamos ver o 2. Embarcações que se moviam por meio da força dos ventos. Elas eram rápidas e resistentes. Olha aqui, qual que é a única embarcação que nós temos aqui nessa imagem ao lado? O item, a foto 3. Então aqui que você vai colocar que são embarcações. Vamos lá, item 3. E vamos ver, vai sobrar aqui só o 2, né? Aparelho utilizado para medir distâncias e auxiliar na localização de viagens. Esse equipamento aqui chama-se astrolábio, tá? Então, número 2, ele ajudava aí a medir as distâncias no oceano. Então, ó, já corrigimos a página 39 e a página 40. Agora vamos lá para a página 46 para a gente corrigir. Olha só, vai dar um texto grandão para a gente poder corrigir aí. Vai falar o seguinte: leia a seguir uma história indígena sobre o surgimento do diamante. Então, uma história indígena que conta sobre o surgimento do diamante. Vamos ver. Muito antes de 1500, o Brasil chamava-se Pindorama e vivia à sombra de 1000 palmeiras. Foi nessa época que o índio Poti
valente entre os mais valentes, se despediu de Potira, sua esposa, e desceu o rio para dar combate a uma tribo inimiga. 12 luas passaram sem que o moço guerreiro voltasse. E quando lhe veio a certeza de que não o veria mais, Potira chorou de saudades. Suas lágrimas misturaram-se com a areia da praia e o deus Tupã transformou-as em diamantes. Aí está a origem dessa pedra preciosa. Proveio de lágrimas de amor. Então é uma lenda, né? Uma história indígena. Aí vamos ver a pergunta sobre isso aí. Com base no trecho da história indígena, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Marque X na alternativa correta. Então, né, por base na história que contou, olha só, o Brasil nem chamava Brasil, chamava-se Pindorama, era uma terra de indígenas com muitos rios, né? Vamos ver aqui qual alternativa é correta. Como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Seus habitantes eram povos indígenas, aí tá certo, né, que viviam em harmonia com a natureza e chamavam o território de Vera Cruz. Errado, né? Porque eles chamavam o território de Pindorama. Então você não vai marcar o primeiro item. Vamos ver o segundo item. As terras que hoje pertencem ao Brasil eram habitadas por diferentes povos indígenas que viviam de forma parecida com a dos portugueses? Não, né, pessoal? Os indígenas do Brasil viviam de forma muito diferente, né? Eles viviam em tribos, eles viviam através da pesca, da caça, tá bom? Eles viviam em perfeita harmonia com a natureza, muito diferente dos povos portugueses, tá? E vamos ver o último item. O território que atualmente pertence ao Brasil era chamado de Pindorama por alguns indígenas, que viviam em harmonia com a natureza. Então, esta é o item correto, tá? Sobre o território brasileiro, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, isso aí nós estamos corrigindo na página 46. Vamos ver mais um. Ó, descreva como foram os primeiros contatos entre os portugueses e os povos indígenas, né? Como nós falamos na aula, né? Não deve ter sido fácil, né? O primeiro contato entre eles. Imagina você chegar num local completamente desconhecido, com pessoas muito diferentes, com pessoas que não falam a mesma coisa que você, que se vestem de maneira diferente, que tem uma relação com o território, com o espaço, né, muito diferente do que o que estava acostumado. Deveria ser algo bem estranho, né? Então, pessoal, esses primeiros contatos, claro que houve um estranhamento cultural entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses, eles estranharam aí os costumes indígenas, o modo de vida próximo à natureza, a língua falada, tá bom? E já imagina para os indígenas, né? Já os indígenas, eles se depararam com grandes embarcações chegando no oceano, vestimentas, roupas diferenciadas, armas que eles nunca tinham visto, tá? Então houve aí um estranhamento cultural muito grande, né, entre os portugueses e os indígenas, tá? Então vou colocar só um pouquinho aqui, ó, um pedacinho. Então, um estranhamento cultural. Estranhamento cultural, né? Já que os portugueses, eles estranharam como que aquelas pessoas viviam muito próximo à natureza, a língua que eles falavam, o modo de viver, né? O modo de vida deles. E os indígenas também estranharam, né? Porque eles viram grandes embarcações chegando no oceano. Eles devem ter morrido de medo, né? As roupas daquelas pessoas eram muito diferentes. As armas que elas utilizavam eram completamente diferentes. Então houve um estranhamento cultural, tá bom? Então vamos ver aqui mais uma agora da página 47. Olha aí, pessoal. 47. As especiarias são temperos que foram muito
muito valorizados na Europa durante o período das grandes navegações. Quais alimentos feitos com especiarias você costuma comer? Redisse nas linhas a seguir. Bom, muitas são as especiarias aqui que a gente pode citar, que vocês devem ter pesquisado sobre o que vocês costumam colocar nos alimentos, quais alimentos aí vocês costumam comer que tem essas especiarias. Mas nós podemos citar, por exemplo, uma delas muito famosa, a canela. A canela que é utilizada em um monte de coisa que a gente come, em bolo, em chá, em cappuccino, em biscoito, bombom, churros, um monte de coisa usa a canela. Eu posso citar, por exemplo, o gengibre, o cravo da Índia, que são utilizados para fazer doce, que são utilizados para fazer chá, a noz moscada, a pimenta do reino, que pode ser utilizado para temperar carne, para temperar molho. Então são vários exemplos. Depois eu vou querer saber de vocês, tá bom? Vamos ver mais uma aí, ó. Questão 2. Observe a pintura reproduzida a seguir. Olha que pintura interessante aí, Quais são as pessoas que estão sendo representadas aí nessa pintura, Será que elas estão vendo o que aí? Quem são as pessoas que estão? Parece ser um navio que está vindo lá atrás, Então vou até levantar aqui, ó. Obra do Descobrimento, de Cândido Portinari, tá? Então percebam aí que aqui tem um território no qual já viviam aqui algumas pessoas. Elas estão vendo, chegando alguma coisa aqui no horizonte que parece ser embarcações e tudo. Vamos ver aqui a pergunta agora. Opa, não tá passando. Vamos ver. Olha lá. O título dessa obra de arte é Descobrimento. Ela retrata a chegada dos portugueses ao atual território brasileiro. Você considera correto o uso da palavra descobrimento para se referir a esse fato histórico? Por quê? Olha só, pessoal. Lembre-se que as terras encontradas pelos portugueses eram novas para eles, para os portugueses. Eram novas. Mas essas terras já eram habitadas aí pelos indígenas há muito tempo. Então, dessa maneira, é adequado a gente substituir descobrimento do Brasil por conquista, por ocupação ou invasão desse território, que era um local com povos nativos que possuíam cultura, que possuíam uma organização política, social própria, tá? E os portugueses encontraram e usaram esse território para exploração. Então eles não descobriram. O correto é nós utilizarmos o quê? Que os portugueses conquistaram esse território, eles ocuparam e até mesmo invadiram essas terras que já tinham povos organizados aqui. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre correção. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham acertado todas as questões e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!